Eu quero fazer uma pergunta pra você, eu quero que você me responda de uma forma bem sincera. Você já chegou no seu limite? Você já queimou um barco? Ou você sabe de onde vem a expressão queime seus barcos? Essa expressão ela vem de um conto, eu não sei se ele é real ou se é mentira, mas vamos tratar como se ele fosse real, né? Em que um general descia pra guerra com seus soldados e os soldados estavam com muito medo do conflito que estava por vir. E o general ordenou então que todos os barcos que eles vieram fossem queimados, não tendo então como eles voltarem pro lugar de segurança onde eles estavam. E graças a isso os cenários lutaram fortemente e ganharam a batalha, porque ou era ir pra frente e ganhar, ou você morria, então você não tinha opção. Dessa expressão, a gente consegue tirar uma lição muito valiosa e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando você queima um barco seu, você toma uma decisão que não tem como você voltar atrás, você se coloca num cenário de risco extremo, você dá um all-in. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, a maioria das vezes dá ruim, mas às vezes dá bom. E você entra numa jogada, numa sacada que não é possível voltar atrás. E a partir do momento que não é possível voltar atrás, ou você faz ou você faz. Partindo desse pressuposto, eu quero contar uma história pra você de basicamente qual foi a maior queima de barco que eu já fiz. E a maior queima de barco que eu já fiz foi basicamente sair de casa. Eu morava com meu pai, eu não tinha uma responsabilidade financeira grande, eu tinha que pagar as minhas contas ali das coisas que eu gastava e só. Não tinha que pagar um aluguel, não tinha que ajudar com uma conta de casa nem nada. E eu tive uma vida muito confortável. Eu pude me dar alguns luxos. Então, sair de casa foi justamente esse choque de realidade com a vida real, em que eu tive contato com responsabilidades financeiras sérias pela primeira vez na minha vida, vamos colocar assim. E não foi com uma ou com outra ao mesmo tempo, foram com todas. Saí de casa por um aluguel caríssimo, porque na média de mercado aqui na minha cidade foi o melhor que eu consegui encontrar num custo-benefício, sim. E eu saí com R$ 3.500 no meu bolso, uma mão na frente e outra atrás, nenhum contrato fechado, nada fixo e com fé em Deus. Basicamente foi isso. E mesmo que, ai meu Deus, você já sai no cenário de vantagem, né? Sai com algum dinheiro de casa, meio que planejado assim. Mas qualquer pessoa que sai de casa hoje em dia, esse vídeo ainda mais falando agora de 2024, 2025, sabe que R$ 3.500 pra uma despesa de casa não é nada. Se for ver, você gasta isso em um mês, no máximo um mês e meio ali, contando mercado, energia, aluguel, as coisas todas. Não é um dinheiro que, ai meu Deus, eu tô seguro. E durante esse ano eu passei por situações que, sinceramente, eu não sei como eu mantive a minha sanidade em alguns pontos pra chegar até aqui e poder estar do mesmo jeito que eu tô hoje. Mas foram justamente essas situações que me fizeram amadurecer muito, me fizeram crescer muito. Eu posso falar pra você que esse último ano foi o pior ano da minha vida. Porém, ao mesmo tempo foi o melhor. Eu tive que passar por muitas situações que num cenário de conforto ou num cenário mais estável ali eu não passaria, porque eu precisava, porque senão ia faltar as coisas. Mas ao mesmo tempo foi o ano que eu mais me desenvolvi, não só profissionalmente como pessoalmente, que eu mais cresci como pessoa. Porque é engraçado você falar isso, mas enquanto você tá na casa dos seus pais, você não sai de casa, você não tem as suas responsabilidades inteiras, você não amadurece de verdade. Você continua numa adolescência eterna, vamos colocar assim. Porque é muito diferente, entendeu? É você saber que ou você levanta e vai fazer o que você tem que fazer, ou você não come, ou você vai ser despejado, e não tem pra quem correr, não tem pra quem pedir ajuda, porque ninguém é responsável pelas suas responsabilidades além de você, entendeu? E a última coisa que você quer é ser um peso pras pessoas e tá trazendo as suas responsabilidades pra outras pessoas resolverem, porque sabe quem que faz esse tipo de coisa? Criança. Criança é que traz os problemas para as pessoas adultas responsáveis resolverem. Então você não quer ser uma criança e ter que correr de volta com o rabo entre as pernas pro lugar que você saiu porque você não tá dando conta. Não que tenha nada de errado nisso, eles ajudam de bom coração, né? Nossos pais ou quem quer que seja. Se você pedir ajuda, eles vão te ajudar de bom coração, às vezes sem pedir nada em troca até. Ou sem esperar nada em troca, na verdade. Porém, você não deixa de estar jogando uma responsabilidade que é sua nas costas de outra pessoa e isso, no fundo, aquela pessoa não vê que você amadureceu completamente ainda. No último ano, basicamente, foi tudo que eu tentei evitar. Quando eu saí de casa, a última coisa que eu queria era ter que pedir ajuda pro meu pai, era ter que pedir qualquer coisa que fosse, assim, evitar mesmo, não por alguma birra, mas é porque eu tomei essa decisão. Eu tomei a decisão de sair e eu vou arcar com as consequências da minha decisão, custe o que custar. E custou. Custou muito. Custou muitas noites que eu fiquei sem dormir. Custou muito
trabalho suado para pouco retorno, custou muita raiva que eu passei, muita humilhação que eu passei, muita coisa assim no geral, mas eu não quero, assim, não vou ficar reclamando desse ponto também, porque esse vídeo não é um vídeo de vitimização, não quero ficar chorando minhas mágoas aqui nesse vídeo, mas o ponto é, se eu não tivesse passado por isso tudo, se eu não tivesse tido toda essa jornada, vamos colocar assim, eu não teria tido o amadurecimento e desenvolvimento pessoal que eu tive, e eu defendo que realmente a decisão mais importante que você faz como pessoa é ir viver sua vida, é tirar a responsabilidade dos ombros do seu pai e da sua mãe e ir viver sua vida com você sendo responsável por tudo. Pela sua vida completamente. Porque eu, olhando hoje, fazendo um retrospecto, né, recentemente fez 1 ano, basicamente, que eu me mudei, que eu vim morar sozinho. Não moro sozinho, né? Moro com a minha noiva. Porém, faz 1 ano que a gente tá junto aqui. E olhando pra ver esse lado pessoal, eu sinto que eu vivi a minha adolescência dos meus 15 até os meus 22. E com 23, basicamente, que eu amadureci pra vida adulta. Que foi quando eu saí e eu tive responsabilidades da vida adulta e eu tive que cair pro mundo real de verdade. Entendeu? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito displicente com dinheiro. Sempre fui uma pessoa que o que eu ganhava, eu gastava e não dava valor real às coisas porque eu não entendi o peso que tinham certas coisas. Então, por exemplo, eu olhava um negócio de 300, 400, 500 reais e eu falava, é barato, qualquer um consegue pagar. Só que depois que eu comecei a pagar aluguel, conta de energia, essas coisas tudo, o dinheiro de certa forma faltou e eu tive que parar de gastar porque senão ia faltar de verdade, por exemplo. Se eu não parasse de gastar com o que eu queria gastar, eu não ia comer, eu entendi que o dinheiro ele precisa ser respeitado, que o dinheiro ele não aceita desaforo, porque quando você desafora o dinheiro, ele vai embora e ele demora pra voltar. Então, eu só tive consciência financeira depois que eu realmente comecei a pagar 100% das minhas contas de sobrevivência, né, vamos colocar assim. Porque pagar minhas contas no geral já fazia tem tempo. Só que eu não tinha uma despesa fixa muito alta. Então, por exemplo, eu não tinha que pagar um aluguel, eu não tinha que pagar uma conta mais séria e tudo que eu ganhava basicamente era pra eu gastar como eu quisesse. Depois que eu comecei a ter responsabilidade financeira fixa e eu comecei a ver que as coisas realmente são muito caras, ainda mais eu que eu pago um aluguel muito caro para a região que eu moro aqui, mas foi o melhor custo-benefício, vamos colocar assim, que eu encontrei, eu comecei a entender melhor a realidade das coisas. E não querendo ser o falador do óbvio aqui, mas a vida ela não te dá a colher de chá. Ela não te ajuda se você não fizer por onde. Tem aquela questão, foi sorte, foi tudo muita sorte. Mas se você não tiver pronto para quando você tiver sorte, do que adianta? Você tá com a oportunidade perfeita na tua mão e tu não tá preparado. Eu falo isso porque eu já perdi diversas oportunidades porque eu não estava preparado para pegar elas e hoje eu enxergo as oportunidades que eu perdi, só que a diferença é que as oportunidades que aparecem para mim hoje eu consigo pegar no ar, eu consigo aproveitar elas porque hoje eu sinto que eu tô pronto e eu não sentiria que eu tô pronto se eu não tivesse passado por toda essa jornada, eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, porque eu descobri que na verdade a gente nunca tá pronto, a gente nunca tá seguro, a gente nunca tá 100%, então tem horas que a gente tem que fazer as coisas mesmo no foda-se, entendeu? Você tá com medo de pegar aquele serviço porque você acha que não vai dar conta de entregar, mas cara, pega, vai e faz, dá teu melhor e você vai aprender que, no fundo, você vai ver que é mais fácil do que você pensa. Se você só começar e fizer, você vai descobrir que é bem mais fácil do que parece. E eu digo isso exatamente porque eu fui uma pessoa muito travada com certos serviços. Eu não queria pegar tal coisa, não queria pegar isso. Eu tinha medo porque eu achava que eu não ia conseguir. E isso me travou muito, isso me atrapalhou muito meu desenvolvimento como profissional, justamente porque eu podia ter feito muito mais antes. E quando eu vim pra cá, que eu não tive opção, eu tive que pegar basicamente o que aparecia, né? Eu descobri que, cara, não é tão difícil assim. Não é uma coisa de outro mundo. Você não precisa reinventar a roda. Pra tudo tem tutorial no YouTube. Entendeu? Pra tudo que você vai fazer tem tutorial no YouTube. Você só precisa ter interesse de aprender. E mesmo que não fique bom da primeira, da segunda, da terceira vez, uma hora vai ficar bom. Você só precisa ir lá e fazer. As coisas não são um bicho de 7 cabeças. A gente complica muito mais as coisas do que parece. Hoje eu tenho segurança de que... É o que eu até falo, né, pros meus clientes. Olha, o que eu sei eu faço, o que eu não sei eu aprendo. Então, assim... Eu queria ter feito isso antes. Eu queria ter saído de casa antes. Eu queria ter queimado esse barco antes. Porque eu podia estar muito mais longe se eu tivesse começado mais cedo. Eu sinto que agora sim eu vou começar a me desenvolver de verdade. Agora que eu tô me desenvolvendo de verdade. Não os últimos anos. Porque eu amadureci mais nesse último ano do que nos últimos 5. Porque foi a realidade batendo na minha porta e eu não podia fechar a porta na cara dela e eu tive que encarar. Tive que encarar meus medos, tive que encarar minhas dores, minhas frustrações e assim. Só quem tem direito de reclamar e ficar chorando é mulher e criança, cara. A gente é homem, a gente não tem esse direito. É levanta, dá 2 tapas na cara e vai pra cima. Ah, mas é um pensamento retrógrado, é um pensamento mais... É a realidade. É a realidade. Não tem coisa mais ridícula do que homem chorão.
Tem coisa mais ridícula do que homem que fica reclamando de tudo, homem vitimista que não levanta, não vai fazer as coisas, fica só se lamentando o dia todo. Esse vídeo aqui é muito mais uma reflexão, um desabafo, do que um conselho de vida. Eu tô dando meio que um depoimento aqui, basicamente, sobre como fazer isso mudou minha vida, como queimar barcos mudou minha vida, né? Mas assim, é levantar e reagir. E eu tô falando essas coisas todas sobre homem chorão, essas coisas porque eu era um homem chorão. Eu era um cara que reclamava de tudo. Eu era um cara que botava dificuldade em tudo, muito medroso, extremamente medroso. Não queria fazer nada que me tirasse da minha zona de conforto. Só que no cenário que eu me coloquei, eu não tive outra opção. Eu tive que ir lá e fazer, ou tipo assim, ou eu fazia ou eu fazia, entendeu? Eu ia fazer o quê? Eu ia falar não, precisando fazer, eu ia falar não, ia faltar as coisas aqui em casa e ia ficar eu e minha mulher passando fome. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, e não só isso, não sair só com a responsabilidade da minha vida, sair com a responsabilidade de estar com outra pessoa comigo, entendeu? Uma outra pessoa que eu prometi pro pai dessa pessoa, que criou ela, que fez tudo por ela, que deu a melhor vida que ele pôde por ela, um cara muito batalhador, muito esforçado. Prometi pra essa pessoa e falei, sua filha não vai passar necessidade nenhuma comigo, e tudo que ela precisar e eu puder fazer, eu vou fazer por ela. Então, literalmente, olhando pra trás hoje, vendo como eu me via um ano atrás, com a cabeça que eu tinha um ano atrás, eu sinto que se eu sentasse pra conversar comigo mesmo de um ano atrás, eu sinto que eu ia estar conversando com uma criança mesmo, assim, que não ia ter um mesmo diálogo, eu não ia conseguir estar na mesma sintonia, e eu realmente não ia conseguir, porque hoje eu tô numa perspectiva completamente diferente sobre a vida. Hoje eu tô numa maturidade completamente diferente, são duas pessoas completamente diferentes, eu de um ano atrás e eu de hoje. Então, assim, eu não vou mentir pra você e falar que vai ser fácil, ou que quando você toma essa decisão, é uma decisão que, tipo, você não vai ter consequências sobre isso, você vai ter. E vai ter as piores possíveis, porque, no fim das contas, queimar a barca é dar all-in, é apostar tudo. Eu podia ter me fudido muito, eu podia ter perdido tudo, eu podia ter queimado todo o meu dinheiro, eu podia pegar um despejo, tomar um processo, perder o único bem que eu tenho no meu nome, e assim, podia ter dado todas as cagadas do mundo, e por sorte do destino, sorte o cacete, que eu me fudi pra caralho pra poder não acontecer nada disso, sorte uma porra, me esforcei pra caralho, trabalhei pra caralho, fiz tudo que eu podia ter feito e além do que eu podia ter feito, e tô aqui. Um ano depois eu tô aqui. Muito melhor, desenvolvido profissionalmente, com cliente fixo, com recorrência, com a minha vida financeira não resolvida, não, agora que tá começando a ficar estável e bem comigo mesmo, porque depois de passar esse inferno todo, eu acho que a coisa mais valiosa que eu desenvolvi, ou que eu ganhei, ou que eu, enfim, hoje eu encontrei paz em mim mesmo. Eu tenho paz em estar comigo mesmo, na minha cabeça, eu não me agonio mais com as coisas, eu não acho que tudo é um fim do mundo, eu tenho autocontrole pra manejar algumas situações, minha mulher fica puta comigo de vez em quando, que acontece alguma coisa, eu tipo, fico foda-se, entendeu? Eu tenho um lema pra minha vida, eu desenvolvi um lema pra minha vida que é simples, o que não tem solução, solucionado está. Dá pra resolver? Dá, então vamos resolver. Que forma dá pra resolver? Vamos fazer. Ah, não dá pra resolver? Então não tem o que fazer, entendeu? Se não tem o que fazer, foda-se. Entendeu? Foda-se. E de novo, nada disso teria acontecido se eu não tivesse tomado essa decisão. Então eu acho que é bom, sim. É bom você se tomar certos riscos de vez em quando, na verdade, esses all-wins, né? Apostar tudo de vez em quando. O risco é muito grande. Mas se você consegue fazer, a tua vitória é proporcional ao risco que você tem. Nada que é valioso pra você, nada que tem valor, nada que vai trazer uma mudança muito boa na sua vida vai vir fácil. Vai vir de graça. Sempre vai ter um custo muito alto, seja do teu tempo, ou da tua sanidade, seja do que for. Você vai pagar um preço alto para ter as coisas que você quer ter. Quanto maior a coisa que você quer ter, mais aquilo vai te custar. E, de novo, se eu pudesse, eu teria feito muito antes. Muito antes. Eu podia ter feito, né? Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito muito antes, porque eu ia estar muito mais à frente do que eu tô hoje. Então, eu quero saber de você. O que é queimar um barco para você? Qual barco você precisa estar queimando? Eu queria que você identificasse isso e tentasse aplicar, porque, sinceramente, é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida e é uma coisa que eu recomendo muito que você faça. Queime seus barcos. Deixa aqui no comentário desse vídeo o que seria uma queima de barco pra você e o que você consideraria queimar o seu barco e fazer. Eu vou ler todos os comentários e vou responder a todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Trago esse tipo de vídeo pra te ajudar. Hoje foi um pouco diferente, foi mais um desabafo que eu quis fazer, foi um outro tom, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te vejo no próximo vídeo.